Então, eu sou enfermeiro em um hospital geral há cerca de 3 anos. É um dos trabalhos mais difíceis, porém recompensadores, que já tive. Enquanto ajudo pessoas em condições sérias, na maioria das vezes estou basicamente cuidando dos pacientes e administrando medicamentos para eles. Tivemos várias pessoas chegando durante as noites tardias, reclamando de fibromialgia e outras condições comuns que poderiam ser facilmente tratadas em casa. Eu frequentemente lidava com esses tipos de pessoas apenas dando a elas medicamentos simples de venda livre, se elas tivessem seguro de saúde. No entanto, houve algumas vezes em que você tinha que tratar pacientes que realmente precisavam. Tratar pacientes não apenas te faz sentir recompensado, mas você às vezes também desenvolve um vínculo com eles. Essa história tem o mesmo princípio. Uma vez, cuidei de uma senhora idosa cujo marido havia falecido e ela foi admitida no hospital devido a uma infecção bacteriana grave. O nome dela era Kate e ela era a senhorinha mais doce que você poderia conhecer. Sempre nos contava histórias sobre seus animais de estimação que costumava ter. Ela sempre amou animais e os usava como um mecanismo de enfrentamento. No entanto, além dos animais de serviço, o hospital não permitia outros animais de estimação, o que a deixava profundamente triste. Eu me sentia muito mal por ela, pois desde que ela chegou, ela também era gentil conosco, independentemente do que estava enfrentando. Nas últimas semanas, comecei a desenvolver uma conexão emocional com ela, então sempre fazia questão de dar atenção extra a ela. Foi uma experiência reconfortante, mas como enfermeiro, é nossa responsabilidade estar lá para os pacientes. Um dia, ela olhou para mim quase chorando e me agradeceu por tudo que eu havia feito por ela. Isso me chocou completamente e me deixou incrédulo, pois logo comecei a perceber o que ela queria dizer com aquilo. Ela faleceu um dia depois, e eu chorei por quase uma semana. As outras enfermeiras estavam tristes, mas não tanto quanto eu, já que eu era uma das pessoas por quem ela realmente se importava. Semanas se passaram e eu segui em frente com a minha vida. Ela costumava aparecer em minha mente de vez em quando, mas eu segui em frente, pois ser enfermeiro, era ocupado. Uma noite, eu estava conversando com um dos meus colegas perto da recepção sobre o prontuário de um paciente, quando ela me disse para pegar um equipamento do porão. O porão do hospital é onde costumamos guardar nossos equipamentos e outros suprimentos médicos para armazenamento. Eles não são comuns na maioria dos hospitais, mas existem. É muito raro que um de nós vá até o porão, então isso significava que precisávamos de algo bastante importante. Então, eu pego o elevador até o porão e ligo as luzes quando sinto um sentimento estranho. Já estive no porão muitas vezes e nunca senti algo assim. Para descrever melhor, parecia um sentimento de temor vindo de algum lugar ali, mas eu não sabia exatamente de onde. Para ser justo, porões são assustadores, especialmente os de um hospital. Eu ando por esse corredor pequeno que temos e pego o equipamento que estava em uma das prateleiras. Aí, eu poderia jurar que ouvi passos atrás de mim, mas eles não pareciam de alguém usando sapatos, mas sim descalços. Pensei que fosse um dos meus colegas tentando me assustar, mas em vez de ficar bravo, decidi que reverteria a situação e os pegaria no flagra. Saí da sala e voltei para a área principal, onde não vi ninguém. Em certo ponto, gritei olá, tem alguém mais aqui, como era de se esperar, porém não recebi resposta, o que só me fez querer sair dali mais rápido. Nesse ponto, comecei a questionar se eram apenas sons vindos dos painéis elétricos, e com isso, fui em direção ao elevador. Quando estava mais ou menos no meio do caminho, ouvi claramente a voz de uma mulher idosa gritando meu nome do corredor. Só precisei de um segundo para perceber que parecia ser ninguém menos que Kate. Posso afirmar com certeza que fiquei oficialmente muito assustado e voltei correndo para o meu posto. Não me dei ao trabalho de contar para ninguém, pensando que achariam que estou louco. No entanto, sei o que ouvi, soou muito real para ser imaginação minha. A única outra pessoa para quem contei foi uma enfermeira com quem eu trabalhava, apenas porque confiava nela profundamente. Pelo olhar dela enquanto contava, acho que ela acreditou que havia alguma verdade nisso.
pois ela pareceu entender completamente. Sem dúvida, essa foi a última vez que fui ao porão. Sempre que me pedem para ir lá novamente, sempre arranjo outra pessoa para fazer isso. Sempre que alguém mais fazia, eu recebia olhares, mas, francamente, eu não me importava. Nunca acreditei no paranormal, mas ainda não tenho explicação para isso. Isso aconteceu durante o verão de 2015, quando eu tinha por volta de 17 anos. Eu tenho uma doença valvar, uma condição em que uma das válvulas do coração para de funcionar adequadamente, resultando em perda de fluxo sanguíneo. A razão pela qual eu estava no hospital era por ser idiota e deixar minha condição sem tratamento, o que resultou em dores no peito extremas. Não foi nada divertido. De qualquer forma, eu estava passando a noite no hospital, conectado a um soro intravenoso com medicamentos para ajudar minha respiração. Se me lembro corretamente, era por volta das 10 horas e meus pais haviam acabado de sair, pois o horário de visita havia terminado. Essa foi a primeira vez que passei a noite sozinho em um hospital, então naturalmente estava nervoso. Para passar o tempo, eu estava lendo um livro. Quando finalmente fiquei cansado, decidi encerrar a noite e dormir. Foi quando, por algum motivo, acordei. Fui imediatamente despertado pelo som da luz zumbindo no corredor e, em seguida, ouvi algo mais, o som de passos se aproximando rapidamente pelo corredor em direção ao meu quarto. A princípio, pensei que fosse a enfermeira noturna vindo me verificar, mas, em vez disso, vi um sujeito que nunca havia visto antes olhando para o meu quarto. Ele parecia ser um pai ou talvez um visitante, mas definitivamente não era meu pai. Ele estava usando uma camisa branca, calças camufladas e óculos. Eu obviamente estava confuso, mas não me senti ameaçado ou com medo, pois tenho certeza de que ele provavelmente estava perdido. De maneira muito direta, disse olá e ele olhou ao redor nervosamente antes de colocar o dedo nos lábios, fazendo um som de silêncio. Ele então tirou um par do que pareciam ser tesouras de jardineiro do bolso de trás e se aproximou de mim. Eu teria tentado fugir, mas minha energia estava extremamente baixa devido à minha condição, então eu nem sequer conseguia tentar. Ele avançou até a beirada da minha cama e cortou o cabo do soro. Faíscas voaram para fora, iluminando o quarto por um segundo. A máquina obviamente parou de funcionar, e eu estava à beira de um ataque de pânico completo. Isso piorou meus sintomas, causando falta de ar constante. Depois disso, ele simplesmente se levantou e saiu do quarto, como se nada tivesse acontecido. Sem hesitação alguma. Usei qualquer energia que pude para chamar por alguém mais que estivesse neste andar. Havia apenas uma enfermeira neste andar, mas ela estava cuidando de mais de 20 quartos. Fiquei naquele quarto quase meia hora, com dificuldade para respirar, já que a medicação foi interrompida. Felizmente, a enfermeira noturna chegou e, ao ver o que aconteceu com o meu soro, entrou em pânico. Ela imediatamente chamou a segurança e mais algumas enfermeiras para me transferirem para outro quarto. Lembro-me de o hospital ter realizado uma investigação com a polícia para tentar encontrar a pessoa que fez isso. Eu dei a eles uma descrição de como ele era, mas ninguém no hospital correspondia a isso. Surpreendentemente, apesar de o hospital ser tão bom, não havia uma câmera perto da área em que eu estava. Apenas uma lá do final do corredor. No entanto, eles conseguiram capturar a pessoa em outro prédio do hospital nas imagens das câmeras. Ele entrava em vários quartos por alguns segundos e depois saía. Não está claro por que ele escolheu especificamente eu, já que ele não parecia fazer nada nos outros quartos. Não faço ideia de quem ele era ou por que fez o que fez, já que o hospital não nos deu atualizações. Agradeço aos funcionários do hospital por agirem rápido e me levarem para outro quarto. Ainda me assusta imaginar o que teria acontecido se eu estivesse dormindo quando ele cortou aquele cabo. Lembro-me de meus pais falando com a polícia e o hospital ao telefone, buscando informações, mas nunca me disseram nada sobre o homem, e não sei se um dia vou descobrir. Não o vi desde então, mas espero que ele esteja atrás das grades.
Antes de começar com minha história, eu quero destacar que esta não é o tipo de história que vai te deixar à beira do seu assento. No entanto, é a coisa mais assustadora e bizarra que já vi. Para dar um contexto, trabalho como enfermeiro praticante de nível básico em um hospital relativamente grande no centro de Chicago. Na maior parte do tempo, estou ocupado durante o dia, mas quando a noite chega, não tenho muito o que fazer, já que estou trabalhando em uma parte do hospital onde não acontece muito. Uma noite, eu estava com um dos meus colegas, não fazendo nada além de jogar alguns jogos no celular, quando começamos a ouvir outro colega gritando lá do final do corredor. Claro, corremos na direção dele e vimos que ele estava gritando para uma das salas vazias. Ele continuou gritando enquanto falava sobre alguém na sala. No começo, era difícil entender, mas ele continuava insistindo para nós não entrarmos naquela sala. Isso foi além do normal, chegando a um ponto em que ele parecia extremamente assustado com algo. Meu colega de trabalho e eu verificamos aquela sala, mas não encontramos ninguém, já que a última pessoa que esteve lá foi liberada na semana passada. Eventualmente, a segurança do hospital o escoltou para fora, e ele até fez um teste de drogas, que deu negativo. No entanto, ninguém conseguiu entender quem ou o que o fez se comportar daquela maneira. Ele acabou tirando uma semana de folga e voltou completamente normal. Não é preciso dizer que isso foi a coisa mais assustadora que já presenciei enquanto trabalhava. Só algumas semanas depois, outras pessoas começaram a ter episódios semelhantes. Chegou ao ponto de isso acontecer com mais 2 pessoas, uma delas sendo um visitante. Eventualmente, o andar inteiro do hospital foi fechado, e a administração superior ficou em silêncio a respeito. Este mundo é estranho, e ninguém parece conseguir entender o que tem acontecido até hoje. Eu trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações antes do hospital atual onde trabalho. Eu trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Eu já tinha experiência em lidar com pacientes idosos, então isso não era algo novo para mim. Eu tinha trabalhado neste hospital por apenas algumas semanas e você logo entenderá o motivo. No meu penúltimo plantão neste hospital, sem que eu soubesse no início daquela noite, eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava com horas negativas de sono. Às 00:40, fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes desta ala realmente me adoravam. Minha presença como uma jovem na casa dos 20 anos entre os residentes daquela ala, que geralmente ficavam perdidos em seus pensamentos, deve ter sido como um sopro de ar fresco. Alguém que poderia conectá-los ao momento presente ou ao cotidiano. Quando você fica sozinho, pode mentalmente ir para outros lugares, mas com alguém ao seu lado, você está ligado a esse momento no tempo. Eu estava cuidando de vários pacientes naquela noite, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Essa foi a primeira noite em que lidei com ela, e toda vez que eu entrava em seu quarto, ela falava sobre vozes que ouvia e um homem vestido de preto que via no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu para fechar a cortina antes do meu turno começar, para que Lena deixasse em paz. Ela era uma senhora gentil que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e tinha muitos esquecimentos. Como comecei meu turno por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo às 23 horas, mas não a Lena. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas supostas vozes que ouvia e o homem de preto que ficava olhando para ela no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me deixando um pouco assustada. Eu acreditava que, em sua mente, ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizava com ela, pois imaginava que deveriam ser muito assustadoras. Mesmo assim, eu fazia o meu melhor para acalmá-la e fazê-la dormir. Eu não queria ligar a TV para acalmá-la, porque queria ser cortês com a outra paciente do quarto. Eu segurava as mãos de Lena e dizia a ela que estava tudo bem, para respirar fundo e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha ali e que eu estava sempre a apenas um chamado de distância. Isso pareceu funcionar. Lena relaxou por um tempo e, da próxima vez que entrei no quarto,
ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes, está dormindo, a noite parece passar muito mais devagar. O tempo quase parece se mover para trás. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de estoque pegando suprimentos quando ouvi algo no quarto. Era uma sala relativamente pequena e completamente silenciosa. A porta estava fechada, por isso era estranho ouvir algum outro barulho. Virei, não vi nada e continuei pegando os suprimentos. Então, senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei, mas não tinha nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto, mas eu sabia que tinha sentido algo grande pegando o meu ombro. Saí no corredor por um momento para olhar ao redor, não vi outras enfermeiras em lugar nenhum, estava completamente silencioso. Não tinha mais nada a fazer a não ser continuar o que estava fazendo. Continuei pegando os suprimentos até encher o carrinho. Então, virei para encarar a porta e caí no chão, começando a gritar, com o coração quase saindo pela boca. Havia um homem vestido de preto do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista através da janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, já que eu estava histérica. Eu perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto, e a resposta dela foi: "O que homem? Não tem mais ninguém aqui." Nós verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Lena de seu sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes, desta vez dos gritos, que ela não sabia que eram meus. Perguntei a ela como era o homem de preto, se ele estava sorrindo, e percebi que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais concentrada que eu já tinha visto nela. Ela perguntou como eu sabia, e mesmo com meu coração ainda disparado, senti ele dar um salto quando ela disse isso. Ela começou a gritar, dizendo para tirá-la dali, que ele estava vindo. As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para outra ala naquela noite, com outra pessoa, e acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe dizendo que meu próximo turno seria o último, que a experiência me traumatizou e que eu realmente não queria mais estar naquele prédio. Recebi uma resposta amigável, melhor do que eu poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca tive alucinações de nenhum tipo. Sei dos efeitos da falta de sono, mas isso foi outro nível. Não sei se minha mente começou a me enganar com base no que Lena estava me dizendo a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo atrás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que uma paciente repetiu várias vezes. Isso foi um daqueles acontecimentos sobrenaturais inexplicáveis que acontecem uma vez na vida. Pelo menos eu espero que tenha sido apenas uma vez na vida. Três anos atrás, eu contraí meningite bacteriana. Eu moro no sul da Flórida e não acredito que havia um surto acontecendo ou algo do tipo, então não tenho certeza de como peguei ou de quem poderia ter pego. Comecei a desenvolver sintomas muito graves e dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi quando percebi que estava lidando com algo realmente sério. Eu estava deitada doente na cama enquanto meu marido estava no trabalho, quando ouvi a voz de uma criança chamando "Ô mamãe" lá embaixo. Não temos filhos. Arrastei-me para fora da cama para olhar a escada e chamar o nome do meu marido, mas é claro que ele não respondeu porque estava no trabalho. A dor de cabeça que senti ao ficar em pé foi demais, então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz chamando lá embaixo. Ela disse o olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, completamente assustada, dizendo a ele que estava ouvindo a voz assustadora de uma criança dentro da casa e que achava que estava alucinando. Ele ouviu o quão angustiada eu estava ao telefone e saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital.
Enquanto esperava ele chegar em casa, troquei de pijama e, ao fazer isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz vindo de fora do banheiro. Não consegui ouvir o que ela poderia ter dito, nem sabia se parecia a mesma voz que ouvi antes. Estava perdendo a cabeça. Só fui diagnosticada quando cheguei ao hospital e, aparentemente, se não fosse tratada, a condição que eu tinha poderia ser muito séria e até fatal. O médico me disse que a parte das alucinações era bastante incomum, mas não sem precedentes. Recebi antibióticos através de uma agulha logo depois de chegar ao hospital com meu marido. O médico disse que tive sorte de ter ido ao hospital tão rapidamente, pois se tivesse esperado mais, isso poderia ter efeitos duradouros ou até mesmo ser fatal. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto. Disseram-me que teria que ficar lá por alguns dias a uma semana devido à gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 horas, meu marido foi para casa, pois ele tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira disse para eu chamá-la se tivesse algum problema. Embora ainda me sentisse terrivelmente mal, acabei adormecendo rapidamente. Comecei a ter um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, sobre a minha cama, olhando para mim e conversando. Ele estava dizendo coisas horríveis sobre o meu marido atual. Ele afagou minha cabeça e disse que estava feliz que eu estava bem e que veio assim que viu meu marido sair. Ele começou a falar sobre o quanto detesta meu marido atual e quer matá-lo. Ele continuava a acariciar minha testa e então saiu do quarto. Frequentemente tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo, e porque terminou, algo que prefiro não incluir. Acordei em um estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira perto da minha cama de hospital, mas ninguém estava sentado nela. Não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era madrugada, então voltei a dormir. Acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Contei-o sobre o sonho vívido que tive e ela saiu, dizendo que não era um sonho e que meu primo veio me visitar na noite passada. Eu disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela ficou mais séria e disse que alguém que disse ser seu primo David a visitou tarde da noite. David era o nome do meu ex-marido. Após uma explicação mais detalhada, a enfermeira chamou um médico e o médico me disse que os antibióticos podem ter causado delírio, o que dificultou minha capacidade de reconhecer o sono da vigília, daí o motivo de eu estar ouvindo vividamente o que David estava dizendo. Liguei para o meu marido para contar o que aconteceu, e é claro que ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou novamente naquela noite após o trabalho. Mas naquele dia, enviei uma mensagem para David perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele sabia que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei um acompanhamento dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez ao meu marido e que iria envolver a polícia, e alguns minutos depois ele respondeu dizendo que nunca fez ameaças ao meu marido. Ele estava simplesmente lá quando ouviu o que aconteceu para ter certeza de que eu estava bem. Deve ter sido coisas que ouvi enquanto estava dormindo. Respondi dizendo para ele ficar fora da minha vida, ou eu iria chamar a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio adormecido, porque eu não sabia se eram reais ou não. Com a mistura dos antibióticos e eu já tendo alucinações auditivas estranhas no dia anterior, não acredito que seja impossível que o que ouvi não tenha sido realmente o que foi dito, mas posso estar errada. Deixei o hospital na semana seguinte.